Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa sexta e última videoaula de Biologia do quarto bimestre. Na aula de hoje, a gente vai estudar o último grupo do reino animal, que são os mamíferos, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre a evolução dos seres humanos. Para começar a nossa aula de hoje, vamos falar de onde vieram os mamíferos. Os mamíferos, pessoal, eles são uma linhagem de animais que também derivou de uma linhagem de répteis. Só que, diferente do caso das aves, os répteis que derivaram o que a gente considera como um mamífero hoje em dia foi um grupo que ele começou a surgir lá no período Jurássico, que era um período também que a gente conhece pelo próprio nome, por ser um período com domínio de répteis e de dinossauros. Só que os répteis desse período que derivaram os mamíferos são répteis que a gente chama de répteis sinápsida, exatamente em razão da estrutura óssea do crânio. O crânio desses répteis, diferente dos demais que apresentavam duas cavidades depois aqui da cavidade orbital, eles apresentavam apenas uma, e essa característica desse crânio sinápsida, com apenas uma única perfuração depois da cavidade orbital, ela é uma característica que se manteve em todos os mamíferos até os dias de hoje. Esses répteis, provavelmente eles deviam ser répteis de pequeno porte, de tamanho muito pequenininho, provavelmente deveriam viver intocados, e diferente da maioria dos répteis que tinham sangue frio, eles eram animais homeotérmicos, que tinham a capacidade de gerar calor dentro do seu corpo para conseguir manter seu metabolismo ativo. Até porque, como eles viviam geralmente intocados e escondidos, eles eram animais que eles tinham hábitos noturnos, e que provavelmente eles não saíam durante o dia exatamente para não serem devorados pelos répteis de maior tamanho e mais predadores. Eles eram também animais insetívoros, que provavelmente só se alimentavam de insetos. Depois que aconteceu toda aquela história do impacto do asteroide no final do período Cretáceo, com a redução do número de grandes dinossauros, os ancestrais dos mamíferos começaram a se diferenciar e começaram a se diversificar. E foi exatamente a partir dessa diversificação, pela ausência dos predadores, que eram os grandes dinossauros carnívoros, que a gente teve a possibilidade de se desenvolver enquanto grupo. Bom, mas o que os mamíferos têm de diferente que conseguiram ter esse sucesso evolutivo? Bom, como o próprio nome já diz, mamífero é todo animal que possui glândulas mamárias, ou seja, são animais que geralmente o indivíduo materno realiza a amamentação do seu filho. Por essa razão, geralmente como o filhote ele depende da nutrição vindo do corpo da mãe, ele acaba tendo desenvolvimento garantido e maior chance de sobrevivência. Os répteis, aliás, os mamíferos, diferentes dos répteis, são animais que não têm a pele seca. Os mamíferos, eles possuem uma epiderme completamente revestida de glândulas. A gente pode ter glândula produtora de gordura, que são as glândulas sebáceas, glândulas reguladoras de temperatura, que são as glândulas sudoríparas, que liberam suor, podem ter glândulas odoríferas, que são glândulas que liberam substâncias de cheiro para reconhecimento, como a gente pode falar inclusive no caso dos gambás, que utilizam essas glândulas como uma estratégia de repelir os possíveis predadores. Os mamíferos, no geral, todos eles apresentam pelos revestindo o seu corpo exatamente para conseguir proteger o seu organismo e conseguir também manter uma temperatura constante, que é também uma característica dos mamíferos, serem animais de sangue quente. A gente é considerado como animal homeotérmico exatamente porque o nosso corpo consegue gerar calor interno por reações químicas que fazem com que o nosso metabolismo esteja sempre acontecendo. Só que para a gente conseguir manter essa temperatura interna constante, a gente precisa também constantemente de combustível. Por isso que todos os mamíferos têm uma alimentação como objetivo central da sua vida. Todos os mamíferos precisam se alimentar constantemente. Para manter calor dentro do corpo, na epiderme a gente tem uma camada conhecida como hipoderme, também chamada de panículo adiposo, que é uma camada de gordura presente em todos os animais que a gente considera como mamíferos, que serve exatamente também para manter o corpo aquecido. E graças a essa manutenção de temperatura, os mamíferos conseguiram colonizar boa parte dos ambientes do planeta e seus diferentes climas. Com relação à anatomia dos animais que a gente chama de mamíferos, todos os mamíferos apresentam um pulmão alveolar, o que significa que na ponta de cada brônquio do seu pulmão, a gente tem bolsas com capacidade de inflar e desinflar para realizar trocas gasosas. Assim como o nosso coração, ele é tetracameral. Ele apresenta 4 cavidades, 2 átrios na região superior e 2 ventrículos com diferenciação da circulação do sangue, que passa de um lado em relação ao outro. De um lado só sangue venoso ou sangue com gás carbônico e do outro só sangue arterial com oxigênio. Professor, mas quem que são os grupos de mamíferos? E aí, galera, a gente tem 3 grandes divisões, sendo que uma delas a gente vai ver que ela é extremamente diversa. O primeiro grupo de mamíferos é o grupo Prototéria, ou dos animais que a gente conhece como monotremados, que são os animais que têm apenas um único orifício de região de saída, que é a cloaca.
Esse grupo ele é o grupo mais primitivo de mamíferos. Eles são mamíferos que, inclusive, compartilham algumas características com répteis, como é o fato, por exemplo, deles botarem ovos. E aqui dentro desse grupo a gente tem os ornitorrincos e as equidnas, que são animais que eles são muito comuns na Austrália, mas não tem em nenhuma outra região do planeta. Esses animais eles são tão diferentes do que a gente considera como mamífero, inclusive porque eles apresentam bicos ao invés de apresentarem uma mandíbula com dentes. Esses animais eles não têm mamilos, então consequentemente, quando eles têm os seus filhotes lá dos seus ovos e que esses ovos eclodem, os filhotinhos geralmente eles lambem o leite que está escorrendo em cima do pelo diretamente da glândula mamária da mãe. Aqui nessa tela eu coloquei para vocês conhecerem um bebezinho de ornitorrinco assim que ele nasce do seu ovo, e também já falo para vocês que dentro desse grupo a gente tem um único tipo de mamífero que é peçonhento. Os ornitorrincos, principalmente os machos, na ponta da sua pata apresentam um espinho conhecido como esporão, e eles têm glândulas de veneno que eles podem utilizar para de repente afastar possíveis predadores quando eles estão sendo atacados. O segundo grupo de mamíferos que a gente vai falar na aula de hoje é o grupo dos metatheria ou dos marsupiais. Esse grupo, galera, ele não coloca ovos, que nem o que a gente viu agora, só que ele é um grupo de mamíferos que ele tem uma gestação incompleta. Geralmente ele vai ter até a reprodução, a fecundação interna, tudo mais, tem a fecundação dentro do útero materno, só que geralmente o embrião que está se desenvolvendo ali, ele não vai se desenvolver completamente, ele vai ser geralmente parido antes que ele foi completamente formado. A principal característica desse grupo é a presença de uma bolsa na região da barriga, conhecida como marsúpio, onde geralmente estão localizados os mamilos desse animal, principalmente das fêmeas, e no caso do filhotinho, quando ele nascer, ele entra dentro do marsúpio e permanece lá dentro se alimentando e mamando aí o seu leite materno. Dentro desse grupo, galera, a gente tem aí uma grande diversidade também de animais. A gente tem os conhecidos cangurus, que são os maiores marsupiais do planeta Terra. A gente tem também os koalas, assim como a gente também pode encontrar os gambás e as cuícas brasileiras. Sim, esse animalzinho aqui ele é um tipo de marsupial que a gente tem aqui no Brasil. E é muito comum que depois que os filhotinhos eles se desenvolveram e eles já não cabem dentro da bolsa, eles sobem e ficam abraçados na mãe até eles conseguirem independência para conseguirem se alimentar. A cuíca, em especial aqui no Brasil, elas são animais que elas são até ameaçadas de extinção, porque até muito tempo atrás elas eram caçadas e a pele delas era utilizada para fazer tambor. No caso dos cangurus e dos koalas, eles também têm essa característica de terem aqui a sua bolsa para guardar o seu bebezinho e alimentarem eles e manterem eles protegidos. E o último grupo e mais numeroso grupo de mamíferos é o grupo dos eutéria, ou dos mamíferos placentários. Dentro desse grupo estão localizados os mamíferos que eles têm uma gestação completa. O filhotinho ele vai se desenvolver completamente dentro do útero materno, ele é protegido por uma camada a mais conhecida como placenta, que vai inclusive fazer a troca de nutrientes e de gases que são necessários para que o embrião se desenvolva dentro da mãe. Ou seja, tudo aquilo que a mãe come ou que a mãe respira também é compartilhado pelo embrião que está se desenvolvendo no seu útero, exatamente pela circulação cruzada permitida pela placenta. Esse foi o grupo que teve mais sucesso evolutivo e atualmente ele é o grupo mais biodiverso de mamíferos. Porque essa estratégia de manter o filhotinho dentro do seu útero para ele se desenvolver completamente e ele já nascer com um grande desenvolvimento completo resultou numa maior possibilidade de sobrevivência e, consequentemente, a maioria desses animais se diversificaram e a gente tem um monte de grupo dentro daqui dos eutérias. Dentro dos eutérios, a gente tem, por exemplo, os insetívora, que é o grupo onde estão localizados os animais mamíferos que se alimentam exclusivamente de insetos, como é o caso dos ouriços, porcos-espinhos e das toupeiras. A gente tem também o grupo dos edentata, que é o grupo de mamíferos placentários que eles não apresentam dentes, eles apresentam apenas uma língua bem longa e a sua mandíbula serve apenas para conseguir capturar aquele alimento bem fácil. É o grupo onde estão os tamanduás, os tatus-bolas, assim como também o bicho preguiça. A gente tem também a maior ordem de diversidade dos mamíferos, que é a ordem carnívora, que é onde estão localizados os animais que se alimentam principalmente de carne e que tem como principal característica o desenvolvimento de dentes adaptados para dilacerar a carne de outros animais. É onde estão, por exemplo, os felinos, como os leões, os tigres, os gatos, os canídeos, que é onde estão localizados os cães, os lobos. A gente tem os ursos também classificados dentro desse grupo, os mustelídeos, que é o grupo onde estão os furões e os arminhos, o grupo dos texugos, assim como a gente tem também, inclusive, os carnívoros marinhos ou pinnipédios, que é onde estão localizados as morsas, as focas e os leões marinhos. A gente tem também o grupo dos quirópteras, que
que foram os únicos mamíferos placentários que desenvolveram a habilidade e capacidade de voar, que é onde estão localizados os morcegos. A gente tem a ordem Sirenia, que é o grupo também de mamíferos, onde estão classificados os mamíferos marinhos conhecidos como peixes, bois e manatis, que também são caracterizados por terem sido um dos poucos grupos de mamíferos que se adaptaram a ambientes aquáticos tão bem. Existem o grupo dos rodentia, que são os mamíferos placentários roedores, que tiveram principalmente o desenvolvimento dos dentes incisivos para roerem alimentos, como é o caso dos preás, dos ratos, das capivaras, dos castores, dos coelhos e dos esquilos. A gente tem também o grupo dos animais que a gente conhece como ungulados, que é o grupo onde estão localizados os animais que possuem cascos. E aqui a gente tem dois subgrupos, o grupo dos Perissodactyla, que apresentam um número ímpar de cascos na sua pata, como é o caso dos rinocerontes e das antas e tapirs, que apresentam 3 cascos na ponta da sua pata, e dos equinos, como é o caso dos cavalos e das zebras, que apresentam apenas um único casco na ponta da sua pata. Assim como a gente tem também os Artiodactyla, que diferente dos Perissodactyla, tem um número par de cascos na ponta da sua pata. Esse grupo é onde estão localizados os camelos, as lhamas, os dromedários, os animais galhados, como os cervos, veados, renas, como é o caso, por exemplo, da girafa, assim como também dos bovinos, como é o caso dos bois, das vacas, dos búfalos, e também é o caso do porco. E para fechar, a gente tem aqui os cetáceos, que são o grupo onde estão localizados os mamíferos adaptados para o ambiente marinho, como é o caso das baleias, das orcas e dos golfinhos. Assim como a gente tem também os animais proboscídeos, que são os animais que tiveram um desenvolvimento da narina ligada com a região daqui do lábio superior, formando uma tromba. Atualmente, dentro desse grupo, a gente só tem aqui presente os elefantes africanos e os elefantes indianos. Existe diferença entre os dois. Os elefantes africanos, eles têm o desenvolvimento muito bem desses dois dentes laterais aqui, assim como eles têm orelhas maiores e são mais agressivos. Enquanto que geralmente os elefantes indianos têm orelhas reduzidas e não tem aqui os dois dentes aqui tão desenvolvidos assim quanto o seu parente, que é africano. E o último grupo de mamíferos que a gente vai mencionar na aula de hoje é o grupo dos primatas, que é o grupo onde estão localizados os lêmures, tudo aquilo que a gente conhece como macacos, como os chimpanzés, gorilas, assim como também os micos e os macacos de menor tamanho, e é o grupo inclusive onde está localizado a gente como ser humano, porque sim, a gente também é um animal. E já que a gente está falando do ser humano, vamos entender de onde a gente veio. O ser humano ele também é um animal, e como todos os outros, a gente também vem de uma linhagem evolutiva. Biologicamente falando, pessoal, estima-se que o primeiro grupo de hominídeos deve ter se derivado lá há 5 a 6 milhões de anos atrás. Só que o homem moderno, a gente da nossa espécie, como a gente existe hoje, é um grupo bastante recente na história do planeta. A gente surgiu apenas há 200 mil anos atrás. E quando a gente observa o cladograma dos primatas, a gente consegue perceber que a nossa história evolutiva está muito relacionada com algumas linhagens do que a gente considera como macaco. Provavelmente você já deve ter ouvido aquela história, aquela coisa de que o homem veio do macaco. Não é verdade, galera. O homem não veio do macaco. O homem ele compartilha alguma ancestralidade com as linhagens de outros primatas. O grupo mais próximo atualmente dos hominídeos que a gente tem hoje em dia é o grupo dos chimpanzés, que compartilham inclusive uma similaridade genética com a gente de aproximadamente 99,9998% de parentesco genético. A única diferença genética que a gente possui entre esses dois grupos é um gene, uma mutação ou outra que se manifesta de uma forma diferente, que faz com que a gente tenha características diferentes desses animais. Só que a gente também tem aqui, por exemplo, outro ancestral que é o gorila, os orangotangos, os gibões, uma série de macacos com caudas, e lá na ponta dos primatas a gente tem aqui, compartilhando o ancestral mais distante com o grupo dos primatas, os próximos, que são os lêmures. Bom, provavelmente o primeiro ancestral do ser humano, ele já compartilhava algumas características com o que a gente tem hoje. Todos os seres humanos têm 5 dedos nas mãos e nos pés. Geralmente, nas mãos, a gente apresenta um dedo conhecido como polegar opositor, que permite com que a gente faça um movimento de pinça com todos os outros dedos para manipular objetos. Todos os seres humanos apresentam uma face plana e com olhos frontais, que dão pra gente uma visão completa de 180 graus do que está acontecendo no nosso campo de visão. Além disso, todos os seres humanos atualmente são bípedes, ou seja, a gente anda sobre 2 pés. São animais que a gente geralmente não tem uma cauda, porque essas vértebras da cauda foram encurtadas para formar um osso que a gente conhece como cóccix.
Outra característica é o fato de que os seres humanos apresentam um grande volume craniano em razão da massa encefálica muito maior proporcionalmente em relação aos outros animais. Nós, seres humanos, também apresentamos uma dentição variada. A gente apresenta pelo menos 4 tipos diferentes de dentes no meio da nossa boca para diferentes tipos de alimentação. A gente tem canino para conseguir dilacerar carne, a gente tem um incisivo da frente para conseguir cortar vegetal, a gente tem os molares e os pré-molares que são exclusivos para trituração de alimentos. E além disso, uma tendência dentro do grupo dos seres humanos foi a tendência da redução de pelos. Os nossos ancestrais, galera, eles vieram de diferentes linhagens, e a gente vai conhecer alguns representantes deles também. Provavelmente o primeiro hominídeo que apareceu no planeta Terra foi uma espécie que a gente identificou e que a gente encontrou um fóssil lá na Etiópia, que foi identificado como Australopithecus afarensis. Esse fóssil ele ficou conhecido como fóssil de Lucy, porque ele provavelmente era o fóssil de um indivíduo do sexo feminino. Ele reflete a espécie que viveu na África 3,8 milhões de anos atrás. Esse fóssil tinha 3 milhões de anos atrás, ele estava super danificado, mas ele permitiu a identificação. Provavelmente ele devia ser um animal semi-ereto, 1 metro no máximo de tamanho, que podia ter a capacidade de conseguir inclusive ainda escalar árvores e andar de forma bípede, e que apresentava uma arcada dentária muito semelhante à do homem moderno. Provavelmente esse é o ancestral que a gente tem mais antigo entre os seres humanos e entre o grupo dos demais primatas. Lá por volta de 1,5 milhão de anos atrás, a gente teve o surgimento de uma outra espécie, conhecida como Homo erectus, que surgiu na África e que se dispersou para a Ásia, mas que não escapou daquela região. Eles viveram até aproximadamente por volta de 200 mil anos atrás. Ele foi uma espécie que teve muito sucesso evolutivo, que tinha o hábito de viver geralmente em bandos, também caminhava de forma ereta, como o próprio nome dele já diz, tinha um crânio com um tamanho muito maior em relação ao Australopithecus, e que inclusive muitos fósseis que a gente encontra do Homo erectus são fósseis que indicam que eles já tinham a capacidade de produzir roupas muito rudimentares com peles de animais, inclusive fabricar instrumentos de madeira como lanças. Mais recentemente, a gente teve o surgimento de 2 outras espécies, como o Homo neanderthalensis, também conhecido como Homem de Neandertal, e essa foi uma espécie que surgiu há 200 mil anos atrás, mas que já entrou em extinção completa, e que surgiu na Europa e que se expandiu para o Oriente Médio. A espécie do Homem de Neandertal ela era muito semelhante ao homem moderno, só que eles eram mais baixos e mais robustos e com mais força muscular. Também são espécies que já tinham desenvolvimento de instrumentos de pedra, já tinham uma certa organização social de viverem em bandos, e a gente sabe inclusive que eles tinham algum tipo de cultura muito rudimentar, porque eles conseguiam realizar pinturas, e muitas delas ficaram marcadas nas cavernas até hoje, que são muitas pinturas rupestres. Só que eles entraram em extinção porque eles viveram ao mesmo tempo e simultaneamente com a espécie nova que surgiu e da qual a gente faz parte, que é o Homo sapiens. Provavelmente foi o nosso surgimento que fez essa espécie entrar em extinção. O Homo sapiens ele se originou na África há 200 mil anos atrás, só que ele só foi se dispersar e se expandir pelo mundo há 40 mil anos atrás. E foi exatamente em razão dessa expansão que a gente fez a outra espécie de hominídeo entrar em extinção. Fala-se inclusive em algumas pesquisas recentes que inclusive essas 2 espécies chegaram a se reproduzir de forma híbrida em algumas regiões do planeta, porque na Europa a gente encontra ainda alguns traços de material genético de mutações neandertais. O grupo do Homo sapiens, provavelmente o fóssil mais antigo que a gente tem hoje registrado, foi o fóssil de Cro-Magnon, que foi um fóssil encontrado na região da França de um hominídeo da nossa espécie de 40 mil anos atrás. Dentro desse grupo, galera, a gente já tinha sociedade, já tinha também o hábito da pintura rupestre, também existia o hábito do enterro, que provavelmente leva a gente a crer que eles já tinham alguma religião muito primitiva de ritos funerários. Esse grupo ele é marcado, e esse foi a novidade evolutiva que permitiu com que a gente colonizasse o planeta Terra, que foi a domesticação de plantas e de animais, utilizando eles como recursos para que a gente conseguisse sobreviver melhor no planeta. É um grupo que conseguiu desenvolver uma grande habilidade de manufatura e de produção, sendo que o principal traço evolutivo da nossa espécie foi o desenvolvimento da capacidade de raciocínio e de linguagem, permitindo que a gente conseguisse passar conhecimento e aprendizagem para todos os nossos descendentes. Bom, galera, eu já gostaria de dizer para vocês que eu acho que isso é um dos temas mais legais da gente estudar em biologia, porque isso mostra pra gente muita coisa interessante. Biologia é uma área extremamente linda que a gente pode refletir sobre tudo que acontece no nosso planeta. No começo do ano eu falei para vocês que o nosso objetivo esse ano era estudar todos os seres vivos que existem no planeta Terra. E na aula de hoje a gente está finalizando esse conteúdo estudando a gente, que é uma das espécies que deu certo. E estudar biologia ensina pra gente uma baita lição de humildade,
porque a gente foi um ponto que deu certo nessa história tão longa do planeta, desde criaturas microscópicas e unicelulares até criaturas que desenvolveram super estratégias para conseguir sobreviver. A gente conseguiu chegar aqui exatamente depois de tanta história. E isso é uma lição de humildade, porque mostra pra gente o quão pequeno é o ser humano dentro de toda essa fascinação que é o fenômeno dos seres vivos e da vida no nosso planeta. E isso não faz a gente nem melhor e nem pior do que ninguém, só faz a gente olhar para o nosso planeta com uma forma muito melhor, porque a gente compartilha esse espaço tão belo e esse espaço tão lindo com outras espécies que também estão brigando pela sobrevivência como a gente. Bom, pessoal, gostaria de agradecer infinitamente a vocês. Sei que não foi um ano fácil, a gente tinha muita coisa planejada e infelizmente a gente teve que se reinventar ao longo do caminho por causa da pandemia e da quarentena. E a gente conseguiu. Chegamos aqui ao final e eu gostaria de agradecer vocês. Muitos de vocês são meus alunos desde o primeiro ano do ensino médio. É uma honra e um orgulho poder fazer parte da vida de vocês e poder compartilhar um pouco dessa beleza que é estudar a vida e os seres vivos. Biologia nos ensina uma lição de humildade, como eu falei. Eu espero que vocês carreguem isso junto com vocês, porque se tem algo que pelo menos eu posso falar que eu tentei ensinar nas minhas aulas para vocês, é que o mundo ele pode ser mudado por pequenas ações e pelo conhecimento. E é exatamente esse conhecimento que faz um impacto em tudo que está ao nosso redor. Eu deixo para vocês uma última frase daqui do cacique de Seattle, que foi um líder indígena que falou isso durante a colonização dos Estados Unidos, e que ela reflete tanto a nossa relação com o meio ambiente como a chance que a gente tem de mudar o futuro. Tudo que a gente faz impacta nos outros que estão ao nosso redor. Eu espero que meus conhecimentos e que aquilo que eu tenho passado para vocês tenha ajudado vocês a enxergarem o mundo de outra forma, porque só assim a gente vai conseguir fazer o mundo melhor. Muito obrigado de verdade pela atenção de todos vocês e a gente se vê por aí. Até mais!